Olá, sejam bem-vindos ao episódio piloto do podcast Africanidades. Nós somos os estudantes do curso de Licenciatura de História da Universidade Federal do Triângulo Mineiro. Eu sou Gabriel Castro. Olá, eu sou Isabela. Eu sou Ana Jennifer. E eu sou Felipe Andrade. Minha pele é parda, meu cabelo é enrolado. Eu digo que sou negro, eles dizem que sou mulato. Mulato vem de mula, e eu não sou bicho. Eu repito que sou negro, eles insistem que sou mestiço. Olhe nos olhos daquela criança, o que você tem? Eu vejo o reflexo do que tá na TV. Olhe nos olhos daquela criança, o que você acha? Ela é feliz aprendendo que seu cabelo não se enquadra. Olhe pra ela querendo ser que nem a modelo. Diz porque uma criança de 10 anos alisa o cabelo. A única negra em destaque chamam de mulata. E quando falam da minha cor eles chamam de raça. Aquela criança vai crescer com as novelas. Hoje iremos abordar um assunto de extrema importância para a sociedade brasileira, que refere às contribuições do continente africano no mundo, lembrando que vieram inúmeras pessoas na condição de escravizados para o Brasil. Antemão, vale ressaltar que o nosso trabalho ele pretende conscientizar, por meio da educação, a importância da matriz africana no mundo. Para isso, a gente usa como livro base o livro da psicóloga Elisa Larquim Nascimento, Matriz Africana no Mundo. Diante disso, vale ressaltar que existe no pensamento coletivo um discurso de conhecimento científico eurocentrista. Ou seja, vivemos sob base de uma herança intelectual colonialista muito forte presente no nosso meio social. Como futuros educadores, principalmente os profissionais da história, vale lembrar que é nosso dever assim, conscientizar referente aos aspectos culturais, sociais e políticos, os temas que referem à cultura africana e afrodescendente. Diante disso, então, a gente busca nesse podcast disseminar para o nosso público os estudos historiográficos acerca das contribuições oriundas do continente africano em ordem mundial. Também a gente busca com esse trabalho publicizar e problematizar conteúdos históricos com embasamento teórico, metodológico e científico. Com isso, a gente tenta modificar e alterar, ainda que de forma genérica, uma consciência histórica hegemônica que foi construída por muito tempo com base no eurocentrismo e que é perpassada nas mentalidades da nossa sociedade civil. Existe muita coisa que não te disseram na escola. Cota não é escolha. Experimenta nascer preto na favela pra você ver o que rola com preto e pobre que não aparece na TV. Opressão, humilhação, preconceito, a gente sabe como termina quando começa desse jeito. Desde pequena fazendo corre pra ajudar os pais. Cuida de criança, limpa a casa, outras coisas mais. Deu meio-dia, vai pra escola pronto. Não tem dinheiro pro busão. Sua mãe usou mais cedo pra correr comprar o... Bom, dando prosseguimento ao trabalho, dando prosseguimento ao podcast, nós iremos falar um pouco a respeito sobre a função da didática na educação, no ensino de história e no âmbito mais geral da educação brasileira. Bom, por esse ano devemos lembrar o papel importantíssimo da didática no sistema educacional, pois, como bem colocado pelo educador José Carlos Ribani, a didática é, pois, uma disciplina da pedagogia que estuda o processo de ensino através de seus componentes, que no caso são os conteúdos escolares, o ensino e a aprendizagem. Para com embasamento numa teoria da educação, formular diretrizes orientadoras da atividade profissional dos professores. É, ao mesmo tempo, uma matéria de estudo fundamental na formação profissional dos professores e o meio de trabalho no qual os professores se servem para dirigir a atividade de ensino, cujo resultado é a aprendizagem dos conteúdos escolares pelos alunos. Essa foi uma citação retirada do José Carlos Ribani, autor brasileiro, pedagogo brasileiro, que nós utilizamos como uma referência no nosso podcast. Bom,
Prosseguindo, dito isso, percebe-se a relevância da didática, visto que ela está ligada intrinsecamente nos procedimentos usados pelo educador para com seus educandos, isto é, o educando será o objetivo do educador. Além de tudo, a tarefa educacional deverá ser voltada para os alunos com o intuito de potencializar as habilidades cognitivas e intelectuais dos educandos. Bom, é fundamental com que a população saiba que a didática tem como principal objetivo potencializar, desenvolver as habilidades cognitivas, intelectuais, artísticas dos educandos. Essa é a função da didática, seja a didática da história, a didática da matemática, etc. Essa é a função primordial da didática, que nós resolvemos elencar para o ouvinte. Prosseguindo. Assim, considerando a função da didática com os estudos sobre África, tema do nosso trabalho, procuramos explanar as suas respectivas contribuições e influências indeléveis para os aparatos sociais e educacionais. Acima de tudo, cabe lembrar a função primordial da educação, a qual visa humanizar o ser humano, para uma melhor interação com o meio social. E no caso do Brasil, é uma temática urgente a ser debatida e evidenciada na sociedade, pois a população brasileira foi composta por inúmeras matrizes culturais advindas das mais diversas Áfricas. Haja vista que a África não é um país, ela é um continente formado por 54 países, e desses, inúmeros foram forçados e sequestrados do seu continente e levados para o Brasil. Então, é essencial que a população brasileira saiba as origens culturais que arquitetaram o processo de formação da sociedade nacional, através da violência, através de guerras, conflitos e resistência, as quais foram e ainda são marginalizadas, subjugadas e ocultadas. Isso é importante salientar, pois a matriz africana no Brasil, elas são, em geral, marginalizadas pelo Estado e pela sociedade brasileira por conta do racismo estrutural, que ele é intrínseco, enraizado na sociedade brasileira. Respeite a minha pele preta, meu orgulho negro, é assim que eu sou. Respeite o meu cabelo crespo, essa batida é o swing do gueto. Respeite a minha pele preta, meu orgulho negro, é assim que eu sou. Respeite o meu cabelo crespo, essa batida é o swing do gueto. Luta por liberdade, além de igualdade. Bom, dando prosseguimento ao que o Felipe falou, é válido lembrar que o livro da Elisa Larkin faz parte da coleção de 4 volumes estruturados pelo projeto Sankofa, que busca levar o conhecimento e a valorização das origens africanas, bem como suas culturas e história, para a conscientização dos afro-brasileiros. A obra ela se estrutura com pesquisas e estudos que desmistificam o estereótipo da cultura africana, que há muito tempo vem sendo distorcida e depreciada pelos outros povos. Além disso, ela nota-se uma grande importância quando se apresentam estudos para que os afrodescendentes saibam se reconhecer como pessoas possuidoras de cultura e histórias, acima de tudo, valor. Os africanos e afrodescendentes, há muito tempo, vêm sendo prejudicados. Como salientado pela autora, a África foi vítima do maior holocausto que o mundo já conheceu. Esse conceito de holocausto se deve às invasões dos árabes e também dos europeus no continente africano que buscavam mão de obra escrava. Percebe-se que até hoje a África, o continente africano, colhe o fruto desse holocausto, não só pelo racismo, mas também pelas condições em que o negro está inserido na sociedade, sendo bastante precária. Então, cabe a nós olhar também a extensão do conceito de racismo, no qual vai se inferir não somente a cor da pele, como também com o objetivo de reprimir o pluralismo cultural e histórico, bem como a luta dos povos africanos. Dessa forma, verifica-se que o africano terá a sua humanidade retirada através do racismo. Dado isso, vemos que durante muito tempo o continente africano teve a sua identidade distorcida e neutralizada, sendo visto como povos primitivos e muitas vezes infantilizados, como povos não capazes de resolver os seus próprios conflitos e problemas. Nessa obra, nota-se como os africanos
se constituíam em povos detentores de uma inteligência muito avançada em várias áreas do saber, tanto na medicina, na astronomia, na política, engenharia e metalurgia. Os povos africanos, eles possuíam também a escrita e a filosofia mostrada através dos adintras, no qual se compõem mensagens, conceitos filosóficos mostrados através de símbolos. Então, esses estudos, voltados para o continente africano fundamentam-se na recuperação da afrocentricidade, ou seja, visando a história africana como um centro. Um dos grandes destaques desse estudo foi o senegalês Cheikh Anta Diop, a qual realizou as profissões de historiador, antropólogo, arqueólogo e físico, tendo em vista as origens da África, bem como desconstruir a visão eurocêntrica de que a mesma não possuía história. Nos conteúdos estudados por Cheikh Anta Diop, discorre como a África desfrutava além de memórias e histórias bem amplas. Embora as tentativas dos europeus de tentar provar a superioridade branca, se perdurou por muito tempo, as pesquisas e os estudos demonstram que o continente africano foi o berço da humanidade, ou seja, o ser humano surgiu na África e se espalhou pelo mundo, no qual cada grupo foi se adequando ao clima de cada região. A África foi uma das primeiras civilizações a surgir. Um fato curioso que devemos falar sobre o Cheikh Anta Diop refere-se que ele foi um grande intelectual da humanidade, um intelectual africano, que vai ser um dos primeiros a desconstruir esse imaginário eurocêntrico, racista sobre o continente africano. Inclusive, em seu estudo sobre o Egito, que ele vai provar que o Egito ele era uma civilização negra, pois até a década de 50 os europeus argumentavam que o Egito ele não ficava na África e, além disso, ele era uma civilização branca e não uma civilização negra, e ainda é interpretado no cinema como uma civilização branca o Egito. E o Cheikh Anta Diop na década de 60 vai rebater, inclusive ele vai se utilizar de diversas fontes escritas, de diversas fontes arqueológicas para comprovar isso. No entanto, a sua teoria, que estava bastante embasada, ela foi recusada por 4 vezes por conta do racismo, que as pessoas não queriam aceitar que a civilização egípcia, que foi uma civilização que influenciou o Ocidente, não queria acreditar que essa civilização era negra. Estrela que brilha, clareia, a trilha ilumina e guia o meu caminhar. Alumeia um pouquinho esse meu caminho, me deu uma luz, tá difícil enxergar. Quanto mais eu ando, mais escuro fica. Me deu uma dica pra poder seguir. Não sei o que faço, se ando, se paro, se corro, se sigo, se fico aqui. Tome minha boca pra que eu só fale aquilo que eu deveria dizer. A caneta, a folha, o lápis, agora que eu comecei a escrever. Que eu nunca me calei, o jogo só vale quando todas as partes puderem jogar. Sou mulher, sou preta, essa é minha treta. Me deram um palco e eu vou cantar. Canto pela tia que é silenciada, dizem que só a Bia é seu lugar. Pela mina que é de quebrada, que é violentada e não pode estudar. Canto pela preta objetificada, gostosa sarada que tem que sambar. Dona de casa, limpa, lava e passa, mas fora do lar não pode trabalhar. Bom, pessoal, dando continuidade, no que os meus colegas já haviam falado, eu vou falar um pouco sobre a cultura matrilinear que tinha e tem ainda em África, Se perdeu um pouco dessa cultura por fatores de invasões, mas em algumas comunidades ainda está bem arraigado essa cultura matrilinear no meio social dessas sociedades. Então, a psicóloga Elisa Larkin Nascimento, ela vai tratar sobre essas influências e importâncias matrilineares no continente africano. E ela vai falar também um pouco sobre a cultura matrilinear nessas civilizações e as importâncias que elas possuíam nesse meio social, Ela vai falar que aqui a mulher não se sobrepõe ao homem, ao contrário,
eles poderiam, tanto o homem quanto a mulher, poderiam ocupar cargos notáveis, poderiam trabalhar em questões administrativas e espirituais. Ou seja, tinha uma relação entre os sexos de companheirismo e ajuda mútua, que é um pouco diferente do que nós conhecemos na nossa cultura, em que há o homem branco hegemônico, né, que ele está acima de todo mundo na pirâmide hierárquica, né, em que o homem branco hegemônico ele está lá em cima e as mulheres sempre estão abaixo. Então, essas civilizações do continente africano, elas não tinham essa cultura em que um se sobrepunha ao outro. Eles tinham uma relação de companheirismo. No entanto, essa civilização matrilinear ela foi duramente criticada pelos antropólogos europeus, como já haviam falado sobre o racismo, sobre as negações das teses do Cheikh Anta Diop, né? Esse racismo estruturado, intrínseco na sociedade, intrínseco no meio social, vai realizar esses pensamentos que tudo em África é primitivo, é rudimentar. E nesse sentido também os europeus eles exaltavam a civilização patriarcal, porque a cultura deles tem esse aspecto mais patriarcal, diferentemente de África. Então o Cheikh Anta Diop também rebate esse pensamento europeu, né, em que que o patriarcal era acima da matrilinealidade. Então ele vai contradizer essa teoria do matrilinealismo, que ele era primitivo, e salienta que haviam civilizações, que essas civilizações matrilineares elas eram avançadíssimas e não poderia considerar-se barbárie só por ser matrilinear. Porque, segundo o Cheikh Anta Diop, havia uns povos, como os nômades germânicos, considerados como civilizados por ser patriarcal, mas eles possuíam um alto grau de brutalidade. Além disso, né, percebe-se também que algumas mulheres exerceram cargos importantes na administração do Estado em África. Por exemplo, a rainha de Sabá, a Cleópatra, no qual exerceram papéis de líderes com muito esforço, muita dedicação, realizando vários feitos. A presença feminina possuía uma relevância altíssima nas civilizações do Sul, porque lá eles exerciam funções agrárias e elas representavam a estabilidade social e econômica. Já nas civilizações meridionais, o papel da mulher na parte agrária estavam relacionados pelos mitos e lendas. Não precisa ser Amélia pra ser de verdade. Você tem a liberdade pra ser quem você quiser. Seja preta, indígena, trans, nordestina. Não se nasce feminina, torna-se mulher. E não precisa ser Amélia pra ser de verdade. Você tem a liberdade pra ser quem você quiser. Seja preta, indígena, trans, nordestina. Não se nasce feminina, torna-se... Dando prosseguimento ao trabalho, ao podcast, nós iremos falar um pouco a respeito dando prosseguimento ao trabalho, dando prosseguimento ao podcast, nós iremos elencar um outro grande pesquisador antropólogo denominado Ivan Van Sertine. Ivan Sertine, ele em suas diversas pesquisas irá evidenciar as mais diversas representações culturais do continente africano em vários lugares do mundo antigo, seja na Ásia, Europa ou América, mostrando suas contribuições fascinantes por meio de obras artísticas, arquitetônicas e mitológicas. No continente asiático, por exemplo,
percebe-se que há uma forte influência das culturas africanas nas civilizações antigas, como são notadas nas cidades de Same, que floresceu no rio Tigres e Eufrates, Elam, primeira cultura avançada da Pérsia, na qual suas culturas tinham fortes raízes no rio Nilo. Além disso, os sumérios se auto-identificavam de cabeças pretas, verificando então que a cidade de Ur foi construída por pessoas negras, bem como as pirâmides de Ur tinham uma forte semelhança com as da Núbia, localizada no centro do continente africano, atualmente no Sudão. Outro enfoque é a cultura matrilinear da cidade de Elam, a qual a presença feminina, como já foi falado anteriormente pela Ana Jennifer, estava presente nas funções administrativas e espirituais. Nas regiões da Arábia, da Índia, da China, do Japão e Sudeste Asiático, os africanos também se fizeram presentes nas formas das pessoas agir, enriquecendo a cultura das mesmas com a sua inteligência, dons artísticos e religiões. No continente europeu, desde o primeiro Homo sapiens surgido na Europa, chamado Grimaldi, nota-se como os negros sempre se fizeram presentes no continente, a qual sofreu uma grande influência com o domínio dos mouros, que eram os africanos islamizados, durante 711 d.C. até 1260 d.C., ou seja, uma dominação de mais de 500 anos, a qual a Europa foi dominada pelos africanos islamizados, especialmente a Península Ibérica, gerando uma renascença nas artes, literatura, ciências, matemática e arquitetura. Então, o domínio africano islamizado, ele acabou gerando uma renascença nas artes, na literatura, nas ciências, na matemática e na arquitetura do continente europeu. Enfim, todas as manifestações culturais europeias sofreram influência da cultura africana. Desta forma, é importante salientar sobre as influências religiosas presentes. Um claro exemplo é as Nossas Senhoras Negras espalhadas no continente europeu, ao qual tem ligação ao culto da deusa Ísis. Outro fato interessante, que muitos não sabem, é de 3 papas negros africanos na Igreja Católica no início do seu surgimento. Este fato foi por muito tempo velado, a qual a Igreja acabou embranquecendo os papas negros e ocultando essa história por diversos séculos. No continente americano, há amplas evidências que os africanos chegaram nas Américas bem antes do Colombo. O pesquisador Ivan Van Sertine revela que os europeus souberam de rotas ocidentais por meio de africanos. Fica visível que os conhecimentos marítimos dos africanos eram bem mais avançados que os dos europeus. Além disso, para os egípcios, o comércio marítimo e a marinha guerreira não era uma novidade, já que desde 2600 a.C. os mesmos construíram grandes embarcações. Nas Américas, verifica-se que no Brasil uma população semelhante ao com Grimaldi é evidenciada mediante os canos Luzia e Luizão, no qual suas feições são parecidas com os povos africanos. Um fato importante ao qual deve ser salientado refere-se ao Império de Mali, que provavelmente no ano de 1308, 1310, século XIV, teria chegado às Américas, mais precisamente o atual México, América do Norte e América Latina. Teria chegado às Américas bem antes do Colombo. Isso é sustentado pelas pesquisas de Van Sertine, a qual ele vai evidenciar por meio de pesquisas que provavelmente o Império de Mali teria chegado às Américas antes de Colombo. Dando prosseguimento, outro lugar onde nota-se uma forte presença africana é a população maia, a qual verifica-se influência das civilizações africanas em sua arquitetura, astronomia e engenharia. Exemplo disso são as pirâmides maias, que se assemelham às pirâmides de Núbia. Além disso, há também traços semelhantes das línguas maias, incas e egípcias. Um fato que chama a atenção e comprova a presença africana nas Américas remete aos testemunhos dos maias, que faziam referência ao povo negro que veio da direção do nascente sol. Fica notória a presença dos africanos na América por diversos fatos comprovados pelo Ivan Sertine. No caso, a civilização maia provavelmente recebeu a visita de outras civilizações africanas.
especialmente da civilização do Império de Mali. Nesse sentido, percebe que as civilizações africanas exerceram influências fundamentais e enriquecedoras em todo o mundo por meio das pesquisas e estudos, a qual vai possibilitar uma quebra de estereótipos, onde o continente africano era e ainda é visto como primitivo e desaculturado. Essas pesquisas comprovam justamente o contrário, que a civilização africana, além de ser o berço da humanidade, o continente africano, berço das grandes civilizações, Egito, Mali, Axum, Zimbábue, Núbia, entre outros, Etiópia, ela exerceu um papel preponderante no desenvolvimento das civilizações ocidentais. Isso pode ser provado com a pedra Rosetta, que foi encontrada no Egito, que possibilitou com que houvesse o desenvolvimento de civilizações ocidentais, como Roma e Grécia. Roma e Grécia sofreram inúmeras influências da civilização egípcia, que ainda são ocultadas pela comunidade científica europeia. Dando continuidade ao podcast, no que se refere à África na ordem mundial, Elisa Larkin, ela traduz uma pesquisa realizada por Michael Rameno, que possui como principal objetivo analisar e também evidenciar o cenário histórico a qual o continente africano se inseriu no contexto mundial. Assim, ela aborda especialmente as inúmeras características do seu relacionamento com o continente europeu e também vai denominando como mundo desenvolvido. Além disso, ela aborda e retrata alguns valores, sejam eles políticos, culturais, dos impérios e dos estados africanos. Vale salientar que, inicialmente, ela analisa como uma intervenção europeia na era das descobertas do Novo Mundo. E, com isso, demonstra que os europeus eles destruíram e também aniquilaram as diversas civilizações nativas do além-mar. E isso dificultou o desenvolvimento político, social e econômico dessas sociedades. Essas intervenções elas foram executadas com o intuito de civilizar os povos que possuíam os aparatos culturais e religiosos diferentes dos europeus. Logo é perceptível um caráter predatório e também violento que os europeus eles impuseram sobre as outras sociedades ao redor do mundo. Ao abordar o tópico Impérios e Estados Africanos, esse autor ele vê como principal objetivo e retrata as principais características dos impérios e estados da África subsaariana. E com isso ele evidencia elementos a níveis de organização política, social e também econômico que esses impérios alcançavam, como por exemplo o Império da Gana, de Mali e de Songhai. Já no âmbito político, as estruturas africanas nativas elas se organizavam em torno de 3 instituições sagradas que perpassavam por família, linhagens e as descendências, no qual os grupos vizinhos eles se estabeleciam alianças com uma consciência de identidade cultural, e isso propiciava eles defenderem os grupos rivais uns dos outros. Um aspecto também bastante interessante da organização dos povos africanos está inserido de como as brigas e as disputas eram resolvidas entre eles. Em geral, também vale atentar para o fato de que os desentendimentos eles se davam de resolução de 2 formas. Uma que era pela força organizada, que era utilizada como agente punitivo e não como forma de expansão territorial. E outro também o fator era pelo conselho de anciãos, a qual eles tentavam resolver as disputas através do diálogo, que é bem interessante esse aspecto. E também, além disso, as estruturas da linhagem elas proibiam a guerra como instrumento de políticas públicas, haja vista que seria extremamente maléfica aos membros dessas sociedades. Já quando ela aborda o aspecto religioso, nota-se que os africanos eles detinham uma concepção extremamente avançada de Deus,
como criador ou maior, no qual o Deus ele era dotado de alguns aspectos imanentes e outros visíveis, que eram propagando a onipotência e também a presença por meio de objetos ou seres com quais os indivíduos tinham um contato constante através de meios naturais, como a terra, os rios, as florestas. E a partir daí pode também verificar que havia um estabelecimento de harmonia entre as pessoas e a natureza. Além de religião dos povos africanos, também é notório um elemento muito importante, que é o caso da cosmologia, que ela abarca a origem das migrações primordiais, bem também como explica os problemas básicos de qualquer sociedade, como fatores como a vida, a morte, a natureza e as relações entre homens e mulheres. A terra, para essas sociedades africanas, ela detinha um grande valor simbólico, pois ela podia estar dotada de uma origem divina ou celestial. Logo também a gente vê que a terra ela se constitui como um patrimônio comunitário, de valor comunal e inviolável, a qual os indivíduos eles não podem se apropriar e sim utilizá-la de acordo com as normas ancestrais, atentando-se para os pactos selados entre os humanos e os ancestrais. E com isso é perceptível um enorme grau de complexidade das organizações políticas, religiosas e culturais dos estados e impérios do continente africano. Bom, e dando continuidade, igual o Gabriel falou, a terra ela tinha um valor assim sagrado, né, para as sociedades africanas, algo assim divino. E até os meios, né, os materiais usados na terra também tinha que ser retirado da própria terra, né? E eles não tinham essa noção de propriedade privada, né, de demarcação, mas sim era algo da comunidade, que era passado para suas descendências. Nessa questão de propriedade privada é importante salientar que os africanos eles não tinham noção de propriedade privada, é porque eles adotaram a propriedade comunal. Para eles era mais interessante adotar a propriedade comunal do que a propriedade privada. E em relação à questão econômica, vale o mesmo. Os africanos, as sociedades africanas, elas não se utilizavam da questão do capitalismo, do mercado, do mercantilismo, e sim de outros métodos econômicos. Então, e a agricultura na África subsaariana constituiu-se como a base dessas sociedades, pois elas eram em geral comunidades agrárias e detinham de criações de gado, galinha, cabra, ovelha e diversas outras aves, que eram para o suprimento da alimentação, das suas necessidades. O algodão também foi um importante produto para essas sociedades, pois eram produzidos tecidos que possibilitaram negociações com outros povos para a comercialização dos seus produtos. A cerâmica também foi outra atividade com a qual os africanos estabeleceram negociações. Haja vista que essa indústria alcançou um elevado... A cerâmica também era outra atividade com a qual os africanos estabeleceram negociações. Haja visto que essa indústria alcançou um elevado grau de sofisticação, a qual era produzido inúmeros utensílios para o uso doméstico. Dessa forma, é evidenciado que as sociedades africanas detinham uma elevada produção agrícola e industrial, comparáveis com outras civilizações ao redor do mundo. No decorrer do livro, no tópico denominado Invasão e Despovoação da África, é abordado e evidenciado dois aspectos que transformaram e mudaram de forma nociva a realidade das sociedades do continente africano. O primeiro é referente ao bloqueio executado pelo Império Islâmico do caminho que ligava a Europa às Índias. E o segundo aspecto refere-se às descobertas das Américas. E
Após esse bloqueio islâmico, a Europa deparou-se de forma casual com a África, a qual elas estabeleceram um processo de exploração das riquezas, principalmente o ouro dos africanos. Já a chegada dos europeus às Américas desencadeou enormes destruições das populações, culturas e religiões e organizações dos povos nativos. E depois disso, houve a transformação dos negros africanos em mercadoria ou os bens de capitais, que eram os escravizados, com o intuito de povoar e substituir a mão de obra ameríndia no Novo Mundo. Esse processo contribuiu para o decréscimo alarmante da população africana, haja vista que milhões de pessoas foram arrancadas de suas terras em direções às Américas. E prosseguindo, no tópico intitulado Comércio Escravista, a autora ela vai tratar o nocivo comércio de pessoas negras escravizadas, bem como os efeitos negativos para essas sociedades africanas. Milhões de negros africanos foram transportados por meio dos navios negreiros em condições subhumanas, privados de qualquer ato de humanização, eram tratados como objetos, mercadorias ou peças, a quais sofriam ataques físicos e psicológicos constantes dos senhores escravistas, evidenciando o momento mais deplorável da história da humanidade. Esse processo, ele impediu e sufocou o desenvolvimento social, político e econômico dessas civilizações, bem como seus valores culturais e religiosos. E no tópico que a autora aborda, a industrialização e o abolicionismo, ela vai evidenciar o processo da abolição da escravidão e o estabelecimento do imperialismo europeu sobre o continente africano. Nota-se que o principal fator que possibilitou o fim da escravidão foi a Revolução Industrial, a qual evidenciou que o trabalho cativo não era mais lucrativo, sendo dispensável pelos grandes empresários. Essa permutação de produção permitiu uma intervenção mais direta dos europeus frente ao continente africano, no caso, o imperialismo que consistiu na divisão da África pelos países europeus, as quais estavam interessados nas fartas matérias-primas dos africanos, com o intuito de alimentar suas indústrias. Esse fato ele foi extremamente negativo para as civilizações da África, pois elas ficaram em situações desfavoráveis no setor econômico, pois essas sociedades eram obrigadas a comprarem produtos industrializados dos europeus sob preços elevadíssimos, e isso contribuiu para o endividamento desse continente, do continente africano. A independência dos países africanos, em sua maioria, ocorreu após a Segunda Guerra Mundial, pois essas guerras, as grandes potências europeias encontravam-se em situações difíceis devido à guerra, tanto economicamente quanto socialmente, o que permitiu que os países africanos se emancipassem das suas metrópoles predadoras. E após a independência, diversos países africanos sofreram com guerras civis, golpes militares e enormes crises sociais e econômicas. E todos esses eventos traumáticos têm suas raízes oriundas do perverso imperialismo europeu, e atualmente esses problemas ainda são verificados no continente africano. Uberaba, última a reconhecer a abolição. Muito lucrativo pros fazendeiros da região. Sou da terra do zebu, onde o gado vale milhão. Mas trabalhador se mata por ticket de alimentação. Senhor de engenho não quer livre a população, quer afrouxar nossos direitos, quer apertar nosso grilhão. Escravidão não acabou, olha só a condição. Quem tem a pele preta lota as cadeias, os busão. Menor apanha do polícia é jogado no camburão. Pergunta o que ele fez, ele é preto, irmão. O pensamento racista não morreu. Então, gente, isso foi um pouco do que o conteúdo, Nós procuramos trazer um resumo
da extensão que tem esse continente, da extensão cultural, social, política. E, ademais, né, nós fizemos algumas perguntas que podem ser trabalhadas no âmbito educacional para serem problematizadas e estudadas pelos alunos junto aos professores. Uma dessas perguntas é: o que foi realmente a escravidão e como os afrodescendentes estão no contexto sócio-histórico brasileiro atualmente, visto que veio, como foi já salientado, uma grande massa num êxodo forçado de África para o Brasil. E essas pessoas que estão no Brasil, elas sofrem um racismo estrutural muito forte e que mexe com toda a estrutura de um grupo social em detrimento de outro. Outra pergunta que a gente elencou foi como o negro é visto na sociedade contemporânea, que muitas vezes ele sofre racismo, a condição socioeconômica do negro é muito baixa e muitas vezes preconceito. E está muito intrínseco na sociedade ter as visões deturpadas do corpo negro e como se ele tivesse um papel pré-determinado na sociedade, como no caso da mulher ser uma empregada doméstica, né? Então, como que está essa visão e como que o corpo negro se estrutura na sociedade? Algumas questões a se pensar. Aí vocês, professores, podem procurar quantos artistas, intelectuais, professores, escritores, médicos, advogados, engenheiros que os alunos conhecem. Vocês podem fazer essa indagação aos alunos para que eles repensem o lugar do negro e eles problematizem o porquê que isso acontece com ele, fazendo essa relação de passado e presente, né? Outra questão é diferenciar a escravidão no continente africano em relação à escravidão praticada pelos europeus durante a modernidade. Ou seja, muitas pessoas tentam justificar essa escravidão que teve no Brasil, na América Espanhola, nos Estados Unidos, relacionando a escravidão que tinha a África, busca justificar a escravidão. Só que, como a escravidão era realizada em África, era totalmente contrária à que era realizada nessas colônias americanas, né? Porque na África, o escravizado ele não tinha um viés capitalista. Então, o negro em África, o escravizado em África, ele não era visto como uma mercadoria. Ou seja, ele tornava-se escravizado, né? Ele ficava nessa condição de escravizado por causa de algumas guerras intertribais, aí o que perdia ia ser escravizado, ou por dívidas, mas ele não era aquela coisa estática, ele poderia ser liberto um dia, e ele não era visto como um objeto igual a escravidão que era praticada pelos europeus. Então, essas são algumas questões, né, que podem ser refletidas e explanadas com os alunos. E também nós elencamos alguns documentários, filmes, séries. Tem muitas músicas, essas que nós colocamos aqui, que falam sobre essa condição que o negro está inserido na sociedade, remetendo a relação do passado com o presente, para se pensar no porquê que acontece isso com os negros. Aí nós elencamos alguns documentários, né? Atlântico Negro, na Rota dos Orixás, ele demonstra a relação de Brasil com África. Racismo e História, esse Racismo e História ele é dividido em 3, e ele evidencia a crueldade e os impactos da escravidão e posteriormente no racismo. Aí ele vai fazendo toda uma linha para demonstrar como
o tanto que a escravidão era cruel, e depois que tiveram a abolição, como que o racismo foi se enraizando na sociedade. O Menino 23, ele relata a história das crianças negras órfãs e o processo de escravidão praticada sobre elas. Esse documentário ele foi feito aqui no Brasil. Ele fala um pouco sobre que um dono de fazenda adotou muitas crianças, eu não lembro o total, e ele levou para sua fazenda para colocar elas para trabalhar em troca de comida, roupa e local para dormir. É bem interessante trabalhar com os alunos esses relatos reais de pessoas. Tem um filme, 12 anos de escravidão, que é observado o sistema escravagista e a legalidade desse sistema, né? Tem uma série na Netflix que chama Cara Gente Branca, que demonstra os desafios dos alunos negros no universo acadêmico, isso nos Estados Unidos. E é muito interessante ver que até o que tem um grau de hierarquia na universidade, ele ainda é subjugado pelo branco hegemônico. Tem algumas obras também, eu posso citar uma que é bem fácil de ler e os estudantes eles vão se interessar, que é o Quarto de Despejo, escrito por Carolina Maria de Jesus. E essa obra pode ser trabalhada quando vocês perguntam quantos artistas e intelectuais os alunos conhecem. Vocês podem evidenciar esses artistas e intelectuais que muitas vezes são escondidos e massacrados, em detrimento de outros artistas que são mais representativos e que são brancos, que têm esse viés europeizante, enquanto os artistas e intelectuais negros são subjugados e muitas vezes irreconhecidos pela população. No episódio de hoje do podcast Africanidades, podemos concluir que é um estudo em junção com a produção deste podcast, que se referiu à temática de matriz africana no mundo. Ele concretizou-se com uma função necessária na nossa atualidade, em propiciar aos profissionais da educação, sobretudo os da área de história, assim a lançar estudos e também debates vitais para a nossa sociedade acerca do continente africano no âmbito escolar e pedagógico. Então a gente viu que esse projeto ele está alinhado em consonância com o ensino de história e também com a didática da história, quando a gente pensa no dia a dia no ambiente escolar, no professor em sua atuação. E com isso a gente vê que é um mecanismo importante, que ele pode estar também articulado com as temáticas socioculturais, políticas, intelectuais que englobam a história da África. E com isso a gente viu que pode ser utilizado também com o currículo da matriz de história. E, sobretudo, a gente vê que é uma tarefa do professor a preocupação com a formação dos estudantes, em tornar alunos capacitados, críticos e conscientes para entender os fatores que perpassam a história da humanidade. E com isso, a gente vê que o nosso episódio piloto ele chega assim para agregar o cenário escolar, e a gente convida vocês a acompanhar nosso trabalho. E muito obrigado, e fique com essa. Divulgue esse podcast, leve para a sala de aula, e por hoje é só. Muito obrigado e fique com essa. Tchau, pessoal. Tchau.
braba, a última a reconhecer a abolição. Muito lucrativo pros fazendeiros da região. Sou da terra do zebu, onde o gado vale milhão, mas trabalhador se mata por tique de alimentação. Senhor de engenho não quer livre a população, quer afrouxar nossos direitos, quer apertar nosso grilhão. Escravidão não acabou, olha só a condição. Quem tem a pele preta lota as cadeias, os busão. Menor apanha do polícia é jogado no camburão. Pergunto o que ele fez, ele é preto, irmão. O pensamento racista não morreu com a abolição. Quem tem a cor vira suspeito antes mesmo da ação. Um preto consciente é perigoso para a servidão. Temem que um preto consciente acabe com seu vidão. Pelos prejuízos ao comércio, a consciência cancelaram, mas não se importaram do prejuízo da escravidão. Somos todos iguais, somos todos iguais, mas porque nos jornais são os pretos que morrem mais. Somos todos iguais, somos todos iguais, mas porque nas novelas os brancos que aparecem mais. Somos todos iguais, somos todos iguais, mas porque nos jornais são os pretos que morrem mais. Somos todos iguais, somos todos iguais, mas porque nas novelas os brancos que aparecem mais. O comércio quer vender, os pretos vão trabalhar, consciência negra não vai ter, porque os brancos querem lucrar. Desde 1500, olha quem tá perdendo o Brasil, porque um dia de consciência não tá tendo. Melhor seria todos os dias de consciência, mas como não tem, um dia já faria a diferença. Pense bem, antes de dizer que tem amigo negro, amam a cultura preta, mas odeiam o corpo preto. Olha as tia, esconde a bolsa, aperta o passo, playboy faz piada, segurança segue no supermercado. Escuta rap, funk, samba, pagode, se acha bamba, chama a namorada de negra, mas ela é branca. O terno é preta, a grana é preta, os donos são brancos. Novembro negro, brancos lucram, pretos trabalhando. O Brasil é racista e não assume que veio. Ele só gosta de preto quando é na Black Friday.